Boa noite, pessoal. Então, quem vos fala é Pedro Henrique Hoover, professor de Comércio e Cooperativismo do curso de Agronomia do terceiro período. Continuando as aulas, a gente fez uma aula presencial no que eu explanei para vocês todo o sistema cooperativista, o que era uma cooperativa, os seus princípios, toda uma fundamentação do que seria cooperativa. Após isso, a gente fez então algumas atividades, alguns artigos que eu coloquei para vocês estar fazendo, algumas atividades de múltipla escolha no quiz, de alguns videozinhos que eu coloquei no YouTube, da mesma maneira que eu vou fazer hoje, falando sobre os tipos de cooperativa, né, e os ramos cooperativistas. E agora eu vou dar sequência do que seria uma gestão de uma cooperativa e uma cooperativa perante a lei, digamos assim, e também perante ao sistema contábil. O que um escritório de contabilidade vai falar sobre uma cooperativa, as suas diferenças, que é muito importante, existem algumas diferenças benéficas nessa linha, e perante a lei, o que um advogado vai estar falando sobre a criação de uma cooperativa e afins. Depois disso, como eu obtive mais sucesso dessa maneira, eu vou estar fazendo uma atividadezinha no JetWork, e que vai compor a avaliação final da disciplina. Se der tempo, vamos ver como é que vai o desenrolar dessa aula aí. A gente vai poder falar um pouquinho também, iniciar os números do cooperativismo, como eu tenho comentado nas aulas anteriores. Vai compor a aula dos números do cooperativismo. Ela tem muita informação, informações atuais, informações valiosas, que vão compor muito da questão da avaliação 360 graus, como eu tenho sempre dito. Mas bueno, vamos para a aula de hoje, que, digamos assim, seria uma continuação de quem se lembra da primeira aula presencial que a gente teve na primeira semana de aula. É uma continuação daquela primeira aula onde a gente falou sobre o princípio em si do cooperativismo. Então, na continuação, a gente vai estar falando então sobre esse assunto aí, o que seria uma cooperativa segundo a lei, ok, pessoal? Eu tô como eu também comentei com vocês, essa parte de aulas online aí, eu tô aprendendo com o pessoal aí, e esse programinha aí que eu tenho, que é para gravar vídeos junto com os slides, tô tentando adequar bem, que eu sei que tem uma câmerazinha que não liga a minha webcam aqui, e eu vou precisar, como a gente é um constante aprendiz, eu vou precisar me adequar mais a essas maneiras de aula online aí, nesses nossos tempos de pandemia. Mas por enquanto eu não consigo, a gente vai tocando o baile assim, desse jeito mesmo. Tá legal, pessoal? Vamos lá. O que é uma cooperativa perante a lei? Se você vai num escritório da advocacia, o que o pessoal vai comentar sobre as cooperativas? Então, de acordo com o artigo 3º, celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma atividade econômica, proveito comum sem objetivo de lucro. Ela pode haver lucro, mas o objetivo principal não é o lucro, como a gente tem comentado ao longo das aulas. Então, as cooperativas, elas
são uma sociedade de pessoas de forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituído para prestar os serviços aos seus associados, que se distingue então das demais sociedades pelas seguintes características que vêm a seguir. Ela precisa ser uma adesão voluntária com um número ilimitado de associados, salvo a impossibilidade técnica de prestação de serviço. Então, quando uma cooperativa não consegue mais prestar serviços a uma determinada quantidade de pessoas, aí sim a gente pode limitar essa quantidade de associados. Segundo, a variabilidade do capital social é representado por cotas partes, ou seja, cada associado pode ter somente uma cota igualitária, todos são iguais perante a sociedade, perante a lei. Que é o que eu acabei de comentar, né? Uma limitação de números cotas do capital para cada associado, 1/3 do total das cotas. Incessibilidade das cotas partes para os terceiros, ou seja, você não pode transferir essa cota para nenhuma outra pessoa. Ela pode adquirir então essa cota de uma maneira isolada perante a cooperativa, mas não pode comprar isso de ninguém. Se o associado quer então se desvincular da cooperativa, ele vai ter que fazer isso de uma maneira que ele não obtenha nenhum tipo de lucro. E a singularidade do voto. Cada pessoa tem direito a um voto igualitário. Quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado no número de associados e não no número de capital, ou seja, quando se tem uma Assembleia Geral que as cooperativas organizam de tempos em tempos, precisa, através do seu estatuto, precisa ter um quórum para a deliberação dos seus assuntos gerais. O retorno das sobras, então líquidas no exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelos associados, salvo então uma deliberação na reunião da Assembleia Geral. E a indivisibilidade dos fundos da reserva e assistência técnica educacional e social, que então a gente viu no artigo da última aula a importância social das cooperativas. Isso aí é lei, pessoal. Elas precisam destinar reservas para a assistência técnica, o aprimoramento técnico do objetivo daquela cooperativa, educacionalmente, ou seja, educando os seus cooperados ou a família dos seus cooperados, e também para fins sociais, que é o que permeia muito essa questão de você ser associado e vinculado a uma cooperativa, essa questão do bem social. E, por fim, então, a neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social que deveria ser qualquer tipo de comunidade, né? Nos dias atuais isso deveria também, já é, com certeza, lei, mas deveria ser praticada por todo mundo. Pessoal, isso aqui a gente tem noção, não achem que a gente não tem noção que ela é um assunto um pouquinho chato, a gente sabe disso, porém são assuntos extremamente necessários para o entendimento, né, do que a disciplina permeia, do que a disciplina fala, porque se a gente não tem noção de como se cria uma cooperativa, de como é uma gestão, a gente, no momento que a gente estiver inserido no mercado de trabalho, as cooperativas elas estão muito fortes na mesma. É só a gente ver em volta aí as cooperativas do agro aí, são junto com as cooperativas de crédito, elas são as maiores aí, tem um espaço muito grande no mercado de trabalho no Brasil, e essas coisinhas chatas, entre aspas, digamos assim, a gente precisa saber no momento que a gente vai participar da mesma, uma cooperativa como um associado, ou então na prestação de serviço de uma cooperativa.
eu sempre faço uma ligação de um, como é que eu vou explicar para vocês? Uma ligação entre, por exemplo, um jogador de futebol que vai se apresentar num clube e vai dar aquela entrevista para os jornalistas, eles vão perguntar algumas coisas que, para deixar às vezes a gente os jogadores, no caso, né, deixar de calça curta, grosseiramente falando. E não deixa de ser uma ligação associativa a isso. Tudo que a gente acha chato, às vezes a gente pode ocupar no futuro. Então, no momento que vocês talvez fizerem uma entrevista de emprego, como alguns colegas já trabalham em cooperativas aí na sala de aula, eles vão perguntar o que permeia uma cooperativa, para que serve, como é que ela é perante a lei. E aí, às vezes, essa coisinha chata que a gente está escutando hoje, ela pode ser o crucial para a admissão ou escolher um outro colega numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, a gente tem noção do que esses assuntos são um pouquinho chatos, a gente sabe disso, mas são extremamente necessários para a nossa condução do profissional do agro, beleza? Então, continuando, né, o que seria uma cooperativa perante a lei, no artigo 4 fala da prestação de assistência técnica aos associados, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. No artigo 28, então, o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, como eu falei no slide anterior, destinado à prestação de assistência aos associados e seus familiares, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa também. Normalmente os empregados que não são sócios, não são associados à cooperativa, eles também usufruem dessa questão de assistência técnica, educacional e social. O artigo 6º, a área de admissão de associados limitada a possibilidades de reunião, controle, operação e prestação dos seus serviços. Então, eu tinha comentado no final da primeira aula sobre os graus de cooperativas, né? Mas a gente vale a pena frisar, porque isso aí ele é perante qualquer tipo de cooperativa e perante a lei, perante o estatuto de uma formação de cooperativa, ela tem que se encaixar em algum desses graus, então vale a pena frisar novamente, né? As cooperativas singulares de primeiro grau, as cooperativas centrais ou federações que vão ser associações de cooperativas de um mesmo fim, digamos assim, e as confederações das cooperativas que pode ser assim no âmbito de comparação a representação nacional dessas cooperativas de um mesmo objetivo, de um mesmo fim, que então seria as cooperativas de terceiro grau. A admissão dos seus associados perante a lei. Quem pode se associar a uma cooperativa? O ingresso nas cooperativas é livre a todas as pessoas que desejam utilizar os seus serviços, os serviços desta à sociedade, desde que está escrito errado aqui, desde que eles se aderem aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. E quem não pode se associar, então, isso é muito importante, agentes do comércio, empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade. Por exemplo, como todos sabem, como eu me apresentei meu currículo no primeiro dia de aula, eu faço parte de uma sociedade, uma empresa que comercializa insumos e implementos agrícolas. Então, de uma maneira geral,
eu sou concorrente de uma cooperativa de serviços que comercializa serviços, insumos e implementos agrícolas. Então, pelo estatuto, pela lei, eu não posso ser sócio de nenhuma cooperativa que venha a fazer este mesmo fim. Ok? Por uma razão óbvia, né? Por razões de mercado, eu estaria lá tentando. Nenhuma pessoa puramente por si só ela pensa em fazer algum mal. Mas para se blindar disso, como a gente sabe que pode acontecer, então as cooperativas têm esse escape na lei para já inibir que possa acontecer tal fundamentação, tal propósito. E eu acho que, falando uma opinião pessoal minha agora, eu acho que está totalmente certo, né? Não teria por que eu, né? Tô falando de um exemplo meu, no caso, né? Não teria por que eu ser sócio de uma cooperativa, sendo que eu sou dono de uma empresa que compete com os mesmos serviços perante ao mercado aberto de trabalho, mercado aberto de comercialização. Ok, pessoal? Dando seguimento. Desligamento, então, dos associados. Bom, pessoal, dando continuidade, eu dei uma paradinha aqui no áudio, que eu tive que responder aqui uma coisinha aqui, mas dando seguimento. Então, sobre o desligamento dos associados. Então, a demissão, a retirada de um associado, ela pode ser a pedido do cooperado, por qualquer motivo, enfim, por achar que não os princípios já não fazem mais parte do segmento que ele contribui para o andamento da sua vida, né? Enfim, pode ser por eliminação, por descumprimento do estatuto, cabe recurso do mesmo, né? Mas existe a possibilidade dessa eliminação, né? Geralmente acontece isso aí né, por descumprimento, mas a real eliminação ela geralmente se faz através de votação dos outros associados da cúpula maior dessa sociedade, né? Porque dessa cooperativa, que existe essa cúpula que ela é eleita através da assembleia, ou seja, todos os cooperados eles elegem através de uma assembleia geral essa diretoria, que ela tem poderes maiores. Então a eliminação ela se dá através de reuniões não da assembleia geral, e sim da cúpula maior, né, que seria então a diretoria no caso. E a exclusão então por perda das condições de associação. Então, a estrutura de uma cooperativa, né? Ela se baseia, então, através de uma Assembleia Geral. Existe o Conselho Fiscal, que seria, fazendo uma comparação bem genérica, seria a parte contábil da cooperativa, né? E a diretoria de conselho e de administração. Isso perante a lei é obrigatório em todas as cooperativas. E aí tem uma lei complementar que inclui a diretoria executiva nas cooperativas de crédito. Então, de acordo com o artigo 38, a Assembleia Geral dos Associados é de órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários. Vocês sempre olham que
existe a lei, só que a lei ela abre uma brecha quando diz que o estatuto é quem define as regras, vocês me entenderam? Então, assim, existe a lei, existe os artigos, só que o artigo ele abre um parênteses, ele abre uma brecha dizendo que o estatuto é quem define tudo. Então, normalmente é o que acontece na prática, né? Existem algumas coisas que acontecem durante a história da cooperativa que o estatuto em si define que pode não ocorrer certas punições, quando que no artigo ocorreria as mesmas. Então, no final de tudo, existem muitas brechas, como acontece de uma maneira geral em todas as coisas, né? As brechas jurídicas que abrem precedentes para acontecer muitas coisas, geralmente negativas dentro das cooperativas. Mas vamos lá. Então, no artigo 42, nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a mais de um voto, qualquer que seja o número das suas cotas, e não será permitida a representação por meio de mandatário. Então, tu não pode mandar filho, parente, irmão. Se você não foi na reunião da Assembleia Geral, você não tem direito a explanar sua opinião de opinião propriamente dita ou de maneira de voto, digamos assim. Então, no artigo 44 ainda fala que é obrigatório a Assembleia Geral Ordinária, que vai servir para a prestação de contas, a destinação das sobras, a eleição de uma nova diretoria e a fixação do valor dos honorários dos funcionários da cooperativa. A deliberação ela vai ocorrer com a maioria dos votos dos associados presentes que vão ter direito a voto, por isso é muito importante a presença do cooperado na Assembleia Geral Ordinária, e a periodicidade, a época que vai ocorrer essas assembleias, ela ocorre geralmente e perante a lei, não é o que acontece muitas vezes, mas perante a lei, seria anualmente nos 3 primeiros meses após o término do exercício social. Então, existem também as Assembleias Gerais Extraordinárias, que podem ser convocadas através da diretoria, que serve geralmente para a reforma do estatuto, a fusão, incorporação, desmembramento, a mudança do objeto, do objetivo da sociedade, a dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes e contas do liquidante. A deliberação acontece com 66% dos que comparecerem a essa assembleia, e ela ocorre sempre que necessário, sempre quando ocorre alguma coisa extraordinária dentro de uma cooperativa que é necessário como que eu vou dizer, que é necessário que se tome alguma iniciativa, é feita então essa assembleia extraordinária. Ok, pessoal? E ela precisa, digamos assim, de um aceitamento maior dos seus associados. 2/3 dos votos equivale então a 66,66%, quando que na Assembleia Geral é 50% mais 1, ok? Bom, o artigo 47 fala que a sociedade será administrada por um conselho de administração, composto exclusivamente aos associados, que quem elege é a Assembleia Geral. São todos.
com mandato nunca superior a 4 anos. Então, esses presidentes de cooperativas eles são eleitos pela Assembleia Geral, que vai compor a diretoria ou o conselho de administração, que é, na prática, quem manda realmente, ok? Com o mandato nunca superior a 4 anos, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 do conselho de administração, que geralmente esse 1/3 não é o presidente, como a gente vê muitos exemplos de muitas cooperativas. Beleza, pessoal? Resumindo, então, a Assembleia Geral que elege o Conselho de Administração, e esse a cada 4 anos tem que ser renovado pelo menos 1/3 do mesmo. Então, no artigo 56 fala que a administração da sociedade será fiscalizada assídua e minuciosamente, isso diz a lei que diz. Não sei se na prática acontece essa assídua e minuciosamente por um conselho fiscal, constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes, associados eleitos anualmente pela Assembleia Geral. Então, todos os associados, através da Assembleia Geral, elegem o Conselho de Administração e o seu Conselho Fiscal, que vai ser os que vão fiscalizar, digamos assim, principalmente o Conselho Administrativo. Então, não pode fazer parte desse conselho, além dos inelegíveis do artigo 51, os parentes e diretores de até segundo grau em linha reta ou colateral, bem como parentes entre si até esse grau. Então, não pode ser parente um do outro, né, esses conselhos fiscais. E a diretoria executiva, né, exclusivamente as cooperativas de crédito, responsável pela execução das estratégias políticas e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração e Diretoria, e deve prestar contas a esse órgão. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui, eu dei uma paradinha para ver quantos slides faltavam, para ver se eu não estava me detendo muito nos slides, mas tem uns 15 ainda, vai mais uns 15 minutinhos, porque também não pode ficar muito pesado o vídeo, né, para carregar no YouTube. Mas vamos lá então. Entre prestadores de serviço e os associados existe um vínculo empregatício. E a lei também determina como é que se rege esse vínculo. O artigo 91 fala então que as cooperativas igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados, para fim de legislação trabalhista e previdenciária. Recolhe INSS normal como se fosse uma empresa de capital aberto ou capital fechado, mas uma empresa comum, digamos assim. Inclusive pode responder perante a Justiça do Trabalho caso não cumpra com as leis das mesmas, né? A gente sabe que ocorria bastante esses processos, né? Antigamente, agora parece que teve essa reforma aí das leis trabalhistas, deu uma diminuída, mas, digamos assim, perante a sociedade, a cooperativa não tem nenhuma vantagem, nenhuma diferença, ela responde perante seus empregados igual a qualquer outra empresa.
ou uma pessoa física que contrata alguém, né? Também fazendo essa comparação. Então, associados possuem vínculo empregatício com a cooperativa. Isso aí ocorreu alguns processos na lei trabalhista e normalmente aí sim tem a diferença, né? Normalmente a Justiça do Trabalho dá negativo a quem move esses processos. Por quê? Qualquer que seja o tipo da cooperativa, não existe vínculo empregatício entre elas e seus associados. O associado que aceitar estabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito de votar e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o emprego. Então, se o cooperado, e às vezes acontece, e acontece com frequência até, vocês podem fazer uma relação com algumas cooperativas da região aí, existem muitos sócios de cooperativas que uma determinada época presta serviço, vira funcionário. E aí ele perde, digamos assim, a questão por momentânea, a questão de votar e ser votado, né? Até que seja provadas as contas do exercício em que ele deixou o emprego, né? Digamos assim. Continuando para terminar a parte das leis das cooperativas, o ato cooperativo e os seus aspectos contábeis, deixando a parte jurídica, entrando um pouco sobre a parte contábil das cooperativas, tentando fazer relação com as diferenças de empresas normais, digamos assim. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetos sociais. Parágrafo único deste artigo. O ato cooperativo não implica operação no mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Então, isso aqui serve contabilmente para as taxações as taxações do governo para as transações de mercado, que é uma válvula de escape, então, das cooperativas que não tem muitas taxas quando fazem essas transações, que o que vai implicar no ato cooperativo ou não cooperativo para essas taxações, enfim, CMS, IOF, que as cooperativas pagam, obviamente, mas existem algumas diferenças, aí a gente poderia entrar numa aula ou até mais uma aula nessas diferenças, né, contábeis aí, que inclusive toda hora está mudando essas leis contábeis, que esse ato, ele em ser cooperativo ou não ser, vai implicar diversas mudanças nessas taxações de mercados aí, o que muitas vezes dá à cooperativa certa vantagem em comparação a outras empresas. Né? Então, para isso, o que se define entre ato cooperativo ou não cooperativo? Por exemplo, uma cooperativa agropecuária que vai vender um insumo para que o associado produz alguma coisa, ela é um ato cooperativo. Vai haver diferenças nas taxações deste produto, deste insumo, ok? Agora, quando uma cooperativa ela vende, por exemplo, um produto
que não vai ser para um fim de produção, um fim de objetivo dessa cooperativa, ela vai ser um ato não cooperativo. E contabilmente vai haver as mesmas incidências de taxações do que uma empresa comum, ok? Mais um exemplo de ato cooperativo e ato não cooperativo é a questão das vendas ou prestações de serviços a um não associado. A empresa, a cooperativa, ela não é proibida de fazer isso a um não associado. Porém, as taxações nessa transação vai ser a mesma do que uma empresa comum. Já se for para um associado, haverá diferença nas mesmas, como eu estava comentando desde 2 slides atrás. Então, para ficar de uma maneira mais uma maneira didática e aqui de uma maneira da forma contábil e jurídica, explicando o ato não cooperativo, foi o que eu disse no slide anterior, as cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e esteja conforme a lei. Suprir a produção, por exemplo, de um produtor rural que não é associado, mas que precisa daquele insumo para continuar na sua produção da sua lavoura. Ele pode comprar. A cooperativa está prestando um bem social que é o objetivo dela. Porém, ela não é um ato cooperativista. Poderão as cooperativas participar, então, das sociedades não cooperativas para melhor atendimento dos seus próprios objetivos. Ok? O resultado das operações das cooperativas serão levados à conta do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social e serão contabilizados em separado, de modo a permitir o cálculo para incidência de tributos, que foi exatamente o que eu tinha comentado no início dos slides sobre atos cooperativos e atos não cooperativos. Então, contabilmente falando sobre as cooperativas, os fundos obrigatórios, o artigo 28 diz que as cooperativas são obrigadas a constituir o fundo de reserva igual ou maior a 10%. Então, tem que ter um fundo de reserva da sua liquidez a cada final de ano de 10% ou mais, e o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social para esses diversos fins aí de 5% ou mais. Ok, pessoal? Isso aí é lei. Precisa ser destinados de forma obrigatória. Então, contabilmente falando sobre os atos cooperativos e não cooperativos, né, de uma linguagem de contabilidade, né, a norma brasileira de contabilidade técnica, então ela divide, né, o que seria as diferenças do que é numa cooperativa e do que é numa empresa normal. Numa empresa normal, então, as empresas vão obter receitas, despesas e custos, lucro e prejuízo. Nas cooperativas é ingressos, dispêndios, sobra e perda. Seria as mesmas coisas com palavras diferentes para que no final
se tenha um parecer mais social numa cooperativa do que quando numa empresa de ordem social. Reparem quando eu falo de ordem normal. Reparem quando eu falo ordem normal, não quer dizer que a cooperativa não seja normal, muito pelo contrário. Mas é uma maneira genérica de diferenciar uma da outra, ok? Então, sobre a governança numa cooperativa versus a governança num sistema corporativo, né? Governança, então, de uma empresa normal, uma empresa corporativista, é o sistema pelo qual as empresas e as demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os sócios, conselho, administração, diretoria, órgãos de fiscalização e o controle das partes interessadas, como, por exemplo, os acionistas. Isso é uma definição do Instituto Brasileiro da Governança Corporativa. E a governança cooperativista, que às vezes a gente vai falando sobre diferentes coisas, mas vai caindo numa vala comum, que é a diferença que a gente falou nas primeiras aulas sobre empresas cooperativistas e empresas corporativistas. Então, a governança de uma empresa cooperativista é um modelo de direção estratégica, fundamentado em valores e princípios que aquela cooperativa regeu no início, na criação do seu estatuto, e ela estabelece práticas éticas visando garantir os objetivos sociais. Falam muito em objetivos sociais, que é o que prime muito a iniciação e elaboração de uma cooperativa. De maneira, então, sustentável, que é o que muitas prezam, é a palavra do momento, né? Em consonância aos interesses dos seus cooperados. Então aqui eu acho que a gente já conversou bastante sobre as diferenças, né? Eu vou dar uma passadinha eu vou dar uma passada nesses slides, porque a gente falou bastante das diferenças das empresas corporativistas e as empresas cooperativistas, né? Que é aquela história da questão social. A empresa corporativista vai primar mais o lucro, geralmente são acionistas na corporativista que tem uma finalidade mais de lucro. A cooperativa tem uma finalidade não só de lucro, apesar de poder ter, né, mas o objetivo mais social, né? E geralmente essas diferenças. E aqui então, para finalizar o slide, tem um organograma mais completo, digamos assim, do funcionamento de uma cooperativa como um todo. Então, para finalizar, eu vou estar explicando isso para vocês, né? Que é o que eu falei bem no início. Falei bastante juridicamente sobre a Assembleia, né? O que ela faz, para que ela serve, de quanto em quanto tempo ela se encontra, e contabilmente as diferenças do que seria um ato cooperativista e um ato não cooperativista, né? E então ela se divide mais ou menos assim, né? A Assembleia Geral dos Cooperados existe então o Conselho e o Conselho Fiscal, né? Daí desse Conselho Administrativo, que seria o presidente e os seus afins, né? Existe o Comitê Técnico e o Comitê Social e os seus suplentes. Depois vem a gestão executiva, que é a parte, digamos assim, fazendo uma relação de uma empresa corporativista, é a gestão comercial da mesma, que vai então se dividir na estrutura
organizacional dos empregados, né? O pessoal contratado, o pessoal que presta o serviço, os trabalhadores das cooperativas, que vão então se dividir para a prestação de serviço do mercado aberto, mercado trabalho, a venda de insumos, serviços para o mercado em si e a prestação de serviços para o cooperado. Esse então volta lá para a Assembleia Geral para decidir os assuntos mais importantes naquela reunião que vai ter todo o ano, né? E aí os 4 pilares que vão definir essa cooperativa, que então tem a parte social, os fins sociais para que ela é criada, né? A dimensão econômica, claro, dos seus cooperados e da cooperativa em si, precisa obter lucro para, enfim, colocar no seu fundo e depois fazer a distribuição entre os seus cooperados, a gestão para o funcionamento otimizado da mesma, né? E aqui a parte da propriedade, então, é a continuidade do melhoramento do sistema de produção em si, fazendo uma ligação, então, às cooperativas agropecuárias, né? A intensa, através da cooperativa, a intensa evolução da propriedade, né? Fazendo uma interligação aos outros tipos de cooperativa, por exemplo, uma cooperativa de crédito para, em vez da propriedade, para a família, para a autogestão, por exemplo, da família urbana em suas casas, fazendo uma relação então entre as duas, que daí fecha esses 4 pilares, que é o objetivo geral de uma cooperativa em si. Beleza, pessoal? Foi uma aula bem puxada em termos de assuntos, digamos assim, de questão de decorar bastante leitura de slides, mas como eu falei bem no início, é preciso às vezes para a gente entender um pouco como é que funcionam esses sistemas cooperativos aí, para que quando a gente caia num sistema desses, a gente pelo menos tenha uma noção do que é a mesma, que muitos de vocês vão precisar disso, pois crucialmente vão estar prestando serviço ou vão ser sócios de uma cooperativa, qualquer ramo que seja. Eu vou estar, depois de disponibilizando essa aula, fazendo algumas questõezinhas no quiz para compor a avaliação. Algumas dessas questões vão fazer parte da avaliação 360 graus. Na próxima aula a gente vai falar sobre os números das cooperativas no mundo e no Brasil. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer coisa eu vou estar à disposição sempre que vocês precisarem. É só prender o grito e a gente vai conversando. Muito obrigado e até a próxima.